Paz e graça você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Então, pessoal, devido à grande repercussão que teve o nosso último vídeo falando sobre o macumbogélio das candombleias de Zeus, eu decidi, por riscos próprios, fazer outro vídeo e vou fazer muitos vídeos na sequência combatendo esse tipo de evangelho, esse tipo de cristianismo que está existindo entre o povo de Deus. É impressionante. Você já ouviu falar do macumbogélio? Ainda não? Então, veja esse vídeo até o final e tire suas próprias conclusões, ok? Só para começar aqui, eu queria já definir que as candomblés de Zeus é uma nomenclatura que eu criei para descrever que dentro desse tipo de culto, desse tipo de denominação, existe um outro evangelho que não é o de Cristo. Eu denomino de candombleia de Zeus. Certo? Tem muita gente que me criticou por estar usando o nome candombleias de Zeus, achando que eu estou me referindo à Assembleia de Deus. Candombleia porque o comportamento dessas pessoas nos cultos assemelha-se, de certa forma, às religiões de matrizes africanas. Por isso, o nome candombleia. E por que de Zeus, Pedrosa? Porque o Deus que essas pessoas estão venerando, cultuando dentro dessas candombleias, não é o Deus das Escrituras. Não é. Não é. Dentro das candombleias de Zeus, é muito comum você encontrar o macumbogélio. E o que é um macumbogélio, Pedrosa? O macumbogélio consiste justamente em outro evangelho que não é o de Cristo. É mesmo, Pedrosa? Sim. O macumbogélio, ele existe em forma de revelamentos, adivinhações, profetadas e visagens. É dessa forma que a gente enxerga o macumbogélio dentro dessas candombleias de Zeus, ok? E eu gostaria aqui de que você entendesse a minha argumentação. É desse modelo, dentro dessa perspectiva, a minha ótica, é que eu digo que esse tipo de evangelho não é o evangelho de Cristo, não é o evangelho das Escrituras. Candombleia de Zeus produzindo o macumbogélio, que produz um evangelho diferente do que é pregado nas Escrituras pelos apóstolos, recheado a revelamentos, adivinhações, profetadas e visagens. Isso você já deve ter visto aos montões aqui na plataforma. E como eu falei, uma candombleia de Zeus, porque o comportamento dessas pessoas, o comportamento que a gente vê nesses cultos, tem certa semelhança com as religiões de matrizes africanas. E eu gostaria que você desse uma olhada neste culto aqui e veja que o que eu estou falando não remete à realidade. Na sua opinião, isso é ou não é um macumbogélio produzido pelas candombleias de Zeus? Vamos analisar. Jesus Cristo. Papai. Tire suas próprias conclusões, irmão. Se eu estou certo ou se eu estou errado em defender o verdadeiro evangelho de Cristo,
Olha pra aí. Olha pra aí, irmão. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. É brincadeira. Se não fosse gravado, você não acreditaria. Que é isso, meu Deus do céu? Olha aí. Vai ver. Meu Deus do céu. Jesus Cristo. Então, assim, revelamentos, adivinhações, profetadas e visagens são muito comuns dentro dessas candombleias de Zeus, tá certo? Que promovem o macumbogélio. Não é o evangelho, irmão. Não é o evangelho. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, tá certo? Primeira carta de Timóteo, capítulo 4, Paulo diz o que ali? O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Meus irmãos, é impressionante a gente ver perfeitamente que este tipo de culto, este tipo de comportamento não é o evangelho da graça de Deus pregado pelos apóstolos, irmão. E no vídeo que eu fiz anterior, algumas pessoas me criticaram dizendo que eu estava tocando na unção do Espírito Santo, colocando o Espírito Santo de Deus nessas manifestações. Filho, vá ler a Bíblia. Vá ler a Bíblia. Não confunda sincretismo religioso com o evangelho. No vídeo anterior, irmãos, eu falei sobre o sincretismo religioso. Falei. O que é o sincretismo religioso? É a maneira pela qual certa comunidade absorve traços, seja religioso, filosófico, cultural, de outras religiões. Então, eu, o Pedrosa, quero praticar o sincretismo. O que é que eu faço? Eu vou olhar para o judaísmo, o catolicismo, o espiritismo e as religiões de matrizes africanas, o hinduísmo, o budismo, e vou pegar traços dessas denominações, dessas religiões, né? Pega um pedaço do judaísmo, coloca um talite, aliás, um kippá, né? Kippá e o talite, e vou rodar. Pego o espiritismo, vou me vestir todo de branco, de túnica, seja lá o que for, e vou rodar. Pego pedacinhos ali das religiões de matrizes africanas, o toque, tá entendendo? A gíria, a ginga, e vou rodar. E por aí vai, irmãos. É a absorção de traços filosóficos, culturais, religiosos, de outras denominações, irmão. É impressionante. Pode ver que isso aí remete e muito. Tá entendendo? Ela tá com um talite no... Não é nem um talite, porque o talite não é essa cor. Não existe talite dessa cor. Isso aí é inovação. Aí vão com túnicas, tá entendendo? Brancas. Então a gente vê que muita gente está confundindo espiritismo, tá entendendo? Espiritismo, ou até mesmo
traços culturais de religiões de matrizes africanas, Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Não tenho nada contra quem pratica a Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Né? Como pessoa, não tenho nada contra. A gente pode até debater dentro de um contexto filosófico, religioso, mas é eles para lá e eu para cá. Mas vendo cristãos se comportando praticamente igual a pessoas de matrizes africanas, cultos parecidos com de matrizes africanas, eu não posso ficar calado. Eu não devo ficar calado. A Bíblia me dá base para tecer um julgamento justo pela palavra de Deus contra esse tipo de inovação, esse tipo de modismo. E antes que você venha me criticar, Pedrosa, não é para você julgar. Não julgue por aparência. Né? Não julgueis para não serem julgados. Mateus 7. Com a mesma medida que você julga, você será julgado também. Mas se esquece que em João, capítulo 7, versículo 24, Jesus também diz: não julgueis pela aparência, mas julgai pela reta justiça. E o que seria a reta justiça de Deus? As Escrituras. Então, Jesus Cristo está dando autoridade, autorização para a sua igreja tecer um comentário, uma crítica construtiva dentro das Escrituras quanto à conduta, comportamento e caráter de quem quer que seja. Se não está andando de acordo com o Evangelho da Graça, precisa ser corrigido. Paulo fez isso com Pedro quando não andava em conformidade com o Evangelho. Gálatas capítulo 2, leia aí na sua Bíblia, do versículo 11 até o versículo 14. O comportamento de Pedro, na perspectiva de Paulo, que tinha a perspectiva da graça, o comportamento de Pedro era reprovável. E o que é que Paulo fez? Paulo não deixou para lá. Paulo não foi orar. Paulo não foi clamar a Deus para que Deus resolvesse o comportamento de Pedro. Não. Paulo simplesmente foi lá e corrigiu Pedro na presença de todos, publicamente. E é isso que a apologética faz. E é isso que nós estamos fazendo aqui, denunciando conduta, comportamento, caráter que não corresponde ao Evangelho da Graça. Então, finalizando, Macumbogélio, produzido nas candombleias de Zeus, outro evangelho que não é o Evangelho da Graça, irmão. Tome cuidado, porque você pode estar dentro de uma candombleia e não sabe. Cuidado, irmão, para não estar dentro de uma candombleia até a volta de Jesus. Porque vai ter gente que vai ficar dentro das candombleias de Zeus até a volta de Jesus, rodando, profetizando, expulsando demônio, fazendo sinais, prodígios e maravilha. Mas naquele dia, né, Mateus 7, tá lembrado? Mateus 7, naquele dia vai ouvir da boca do mestre: apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Mas, Senhor, a gente tem em teu nome expulsou demônio? Sim, mas em teu nome a gente fez sinais, prodígios, maravilha, curamos enfermos. Apartem-se de mim, eu não conheço vocês. Cuidado para não ficar preso dentro de uma candombleia de Zeus, porque lá dentro você conheceu o macumbogélio e não o Evangelho da Graça. Ok? Mas eu gostaria de saber a sua opinião, o que é que você acha? Você concorda comigo? Discorda? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, certo? Isso vai ser produtivo, a gente vai debater sobre esse assunto. Gostaria de saber de você. Se você é novo aqui, se inscreva, ative o sininho de notificação, compartilhe os nossos vídeos. Eu vou deixar aqui um card, aqui no card, o link de alguns outros vídeos relacionados com esse tipo de modismo que está acontecendo dentro da igreja. Entre no link e veja lá a nossa playlist. Tá certo? Uma vez mais eu lhe agradeço. Eu sou o presbítero Pedrosa. Esse é o canal A Voz Apologética, em defesa do Evangelho, contra inovações, modismos, heresias e hereges. Muito obrigado e até a próxima. Cante, ô glória!